Combater a violência sexual contra crianças e adolescentes é uma meta difícil, até porque a ação é considerada crime desde as primeiras ameaças no campo psicológico. Mas o assunto vem ganhando destaque e, desde o ano passado, tem até um mês no calendário, o Maio Laranja, para reforçar os cuidados que o crime exige. No que diz respeito à violência contra a criança e adolescente, existem várias formas e elas estão definidas hoje juridicamente pela Lei 13.431 de 2017, é a chamada Lei do Depoimento Especial da Escuta Protegida. Ela trata pelo menos, e mais agora uma nova modalidade, então são a violência física, a violência psicológica, também é grave, é reconhecido como forma de violência. A violência patrimonial, ou seja, envolve os bens de uma criança ou adolescente como ato de violência, a dilapidação do patrimônio, apropriação do patrimônio de crianças e adolescentes. Tem também a violência institucional e a violência sexual. A violência sexual, pela lei, ela está subdividida em violência o abuso sexual, a exploração sexual econômica e o tráfico de pessoas para crianças e adolescentes para fins sexuais. Formas essas complementadas pela lei de 2022, que é a Lei Henri Borel. Não é? A Lei Henri Borel é uma lei muito importante, como todas as demais leis de proteção à criança e adolescente. Do ponto de vista da prevenção, ela prevê, ela exige que a sociedade, que o poder público desenvolva ações de prevenção à violência contra a criança e adolescente e, ao mesmo tempo, enfrentamento, a responsabilização dos autores de violência, qualquer tipo de violência contra a criança e adolescente. Mais importante do que isso, é a previsão de medidas protetivas de urgência. O objetivo é dar força às medidas de prevenção para evitar um final trágico, como o estupro em si ou até a morte. Basta a ameaça, basta a suspeita de que aquela criança possa estar em situação de sofrimento, mesmo sofrimento psicológico, não precisa ser violência sexual, porque normalmente começa da violência física ou da violência psicológica até chegar na violência mais grave, que é o assassinato, que é o homicídio, que é o estupro. Então, o que a Lei Henri Borel quer evitar, somada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, somada à Lei de 2017 do Depoimento Especial, é que as nossas crianças, que os adolescentes efetivamente sejam colocados em situação de proteção. A violência sexual, portanto, pode ocorrer não somente quando o abuso é consumado. Ela começa com a ameaça na tentativa de convencer a vítima a ceder, ou mesmo na exploração do corpo e da sexualidade dos menores de 14 anos. Isso inclui pedir e enviar fotos íntimas também. Lembrando que não cabe alegar consentimento da vítima pelo fato de esta faixa de idade ser considerada incapaz de tomar decisões. Quem tiver conhecimento de violência contra a criança e adolescente, violência psicológica, é aquela violência sutil, aquela violência agressiva com palavras, com humilhação, violência que traz sofrimento para a criança, a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial, a violência institucional, ou seja, a violência institucional é aquela praticada por agente público, por autoridade pública, que deveria agir na proteção da criança e do adolescente e que não o faz. Também pode vir a responder por violência institucional. Minas Gerais registrou uma grande quantidade de crimes contra a dignidade sexual nos últimos anos contra crianças até 11 anos. 2020 foram contabilizados 2.677 casos. Em 2021 subiu para 2.786. 2022 registrou 2.445 casos. Já contra adolescentes de 12 a 17 anos, o estado registrou o seguinte: 3.897 casos em 2020, 4.017 casos em 2021 e 4.154 no ano passado. O promotor da Vara da Infância e Juventude alerta que os números são alarmantes. Os números são escandalosos, sem contar a subnotificação, ou seja, aqueles fatos que acontecem que não chegam ao conhecimento das autoridades. 2023, os dados até agora que nós temos aqui, dados
preliminares, foram 673 casos de violência contra a criança e adolescente de até 6 anos, e isso por dia, 673 casos de violência contra a criança e adolescente de até 3 anos, de 6 anos, por cada dia. Isso do Brasil, quer dizer, é um escândalo. 84% dessas agressões aqui tem agressão física, agressão psicológica, agressão sexual, a grande parte é de agressão física. Um caso recente chocou Uberlândia. O próprio pai pedia à filha de 13 anos para mandar fotos nua para ele. A conversa armazenada no WhatsApp chegou até a polícia. O teor é de se assustar. Ele pergunta se a filha o ama e quanto. Ela diz que muito. Logo, ele pede fotos dela sem roupa e ela nega. Diz que não gosta e que é pecado. O pai ainda pergunta se poderia mandar uma dele para ela. Com a negativa, o pai pede para a filha deletar a conversa. Do contrário, ele iria preso. Este foi mais um de tantos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. Para se ter uma ideia, segundo pesquisa realizada pelo Fórum de Segurança Pública e a Unicef, entre 2017 e 2020 foram quase 180 mil casos de estupro e estupro de vulnerável contra vítimas de até 19 anos, ou seja, 45 mil por ano. Para dar força às ações contra este crime, o dia 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A lei foi criada para prestar uma honra à memória da pequena Araceli Crespo, de apenas 8 anos, que desapareceu ao sair da escola em Vitória, Espírito Santo, em 1973. As investigações descobriram que ela foi raptada, drogada, estuprada e morta. Segundo Epaminondas Costa, mais de 90% dos casos de violência contra vulneráveis ocorre dentro de casa, por pessoas com quem a criança ou adolescente possui uma relação de confiança e que participa de seu convívio. Mesmo que não seja dentro de casa, mas na escola, entre outros locais, independentemente da forma, com contatos físicos, que é tocar, beijar ou acariciar, propostas de relações sexuais, mostrar ou exibir os órgãos genitais, fotografar e filmar crianças e adolescentes nus ou em posturas eróticas, mostrar material pornográfico como fotos e filmes à criança e ao adolescente, o agressor ou quem negligenciar a ajuda à vítima pode pagar na justiça. A lei Henri Borel é para combater, é para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a criança e adolescente. Não é só naquele ambiente familiar tradicional, onde esteja o pai, a mãe, o padrasto, mas qualquer local em que haja ali a presença de crianças e adolescentes, parentes ou não parentes, e que venham praticar violência contra a criança e adolescente, responde nos termos da lei Henri Borel, responde nos termos do Código Penal brasileiro e assim por diante.